Então, obrigada à organização do evento. É um prazer estar aqui. Eu estou na madrugada. Meu corpo está vivendo na madrugada, mas eu estou aqui com vocês. Eu sou aquela que viajou 16 mil quilômetros para estar aqui, né? Então, ainda vou ler, porque não confio na minha rapidez mental hoje, nesse momento. Enfim, o título da minha apresentação é Eleitorado Guimarães Rosa, de Adorim no edital, na candidatura e na ativa, né? As minhas coautoras estão ali. O Lucas já nomeou elas antes, né? Vou falar dos objetivos. O objetivo deste trabalho é explorar condições que refletem a invisibilidade ou a visibilidade de mulheres e candidaturas daqueles que são ou que podem tornar-se cuidadores durante seu envolvimento com o programa. Buscamos reconhecer as condições de trabalho anunciadas durante o processo de seleção dos candidatos, né, incluindo benefícios relacionados à parentalidade, como descritos nos anexos 1, né, na seção de contrapartidas da Universidade Estrangeira, dos editais do leitorado. Né, por exemplo, os benefícios relativos aos dependentes e licenças maternidade. Também a manifestação de perspectivas de gênero em trabalhos dos próprios leitores. Esse mapeamento inclui os documentos que compreendem as últimas 10 edições do leitorado, com documentação disponibilizada para acesso online na página do leitorado, e também o mapa dos leitores, que foi fundamental para encontrar algumas informações. Os trabalhos dos 3 primeiros simpósios Conecta Leitores, cujos resumos encontram-se com acesso aberto. A partir desse mapeamento, apontamos iniciativas para a visibilização de mulheres, bem como para a discussão acerca de parentalidade pela coletividade de agentes brasileiros envolvidos no programa Leitorado Guimarães Rosa, ou seja, os leitores do Instituto Guimarães Rosa, abrangendo o período de exercício do leitorado e também a etapa anterior de construção dos editais. Como salienta Santos, 2021, o Programa Leitorado Brasileiro é uma política educacional linguística de promoção da língua portuguesa ainda em construção, e não é possível obter métricas específicas em relação às características do profissional esperado pelo Programa Leitorado. Ainda assim, a partir de Almeida et al. 2023 e Santos 2021, entendemos, grosso modo, que um curso que tradicionalmente interliga formações requisito do leitorado, a linguística, letras, língua portuguesa, literatura brasileira, é o curso de letras, que vai ser usado como parâmetro de comparação aqui. De acordo com um estudo de Santos, que aborda a segregação por sexo nos cursos universitários brasileiros, os microdados do Censo de Educação Superior Brasileira em 2000 apontavam que a graduação presencial, formação de professor em letras, constava como o 5º com maior número de alunos matriculados. Também era o 4º curso mais frequente para mulheres e o 15º para homens. Em 2017, que é o outro ano que aparece nesse artigo, a letras já não constava entre os 20 cursos presenciais mais frequentados no Brasil. Por algum motivo técnico, eu não consegui abrir esses microdados diretamente. Então, para título de comparação, eu reutilizo os dados de Santos, que mostram que o índice de paridade de gênero nesse curso era de 5,01, o que significa que, para cada homem matriculado em letras, havia 5,01 mulheres, indicando uma disparidade em favor das mulheres, né? Isso corresponde a mais ou menos 83% de mulheres matriculadas em letras em 2000. Então, aqui estão os nossos dados, né? Um dos resultados deste trabalho é identificar que, para os 10 editais analisados, a percentagem média de mulheres que constam no resultado final é de 70%, e o índice de paridade de gênero é 2,34. Isso quer dizer que há uma considerável presença de leitoras, com percentagens que iniciaram com 50% ali no ano mais no primeiro ano que eu considerei, 2011, né? Quer dizer que para cada homem selecionado pela Universidade Estrangeira havia uma mulher, e chegando até 92% em 2022, que é o ano que eu entrei da segunda vez, né? Então somos 11 mulheres para cada homem, que é o Lucas, no caso. Embora um pouco aquém dos dados nacionais de letras para o ano de 2000, né?
Então, para além da bolsa do leitorado concedida pelo Brasil, né, neste trabalho, observamos os benefícios apresentados nas contrapartidas das universidades estrangeiras, que consideramos de maior relevância para mães e cuidadores, né, tentando assumir a perspectiva de cuidadores que são candidatos ao leitorado. Os seguintes pontos parecem fundamentais em relação ao custo de vida médio local, onde situam-se as universidades estrangeiras, que são, né, a definição precisa da remuneração, condições do acesso a sistemas de saúde, especificações de moradia, né, que tipo de moradia é essa, né, e definição precisa da ajuda de custo para a moradia. Nesse período de 12 anos em que ocorreram as 10 edições contempladas aqui, apenas 2 mencionam dependentes e familiares. O primeiro, no ano de 2011, e o mais recente, no ano de 2023. Fora esses 2 casos, em geral, as contrapartidas... Não, isso aqui mesmo. Fora esses 2 casos, em geral, as contrapartidas vão desde não há, quer dizer, não tem nenhuma contrapartida, até descrições mais detalhadas, né? Por exemplo, a remuneração, né? O valor da contrapartida da universidade vai ser negociado com a Vice-Reitoria de Assuntos Internacionais, ainda não foi nem definido, né? Um valor aproximado ou um valor variável de acordo com as horas, qualificações que sofre, ou qualificações do leitor, né? Um valor que vai sofrer descontos, não se sabe de quanto, ou então um valor bem definido. Tem todas essas opções. Então, para cada um desses aspectos, variam as descrições de acordo com cada universidade, né? É importante ainda dizer que o perfil caracterizado de maioria de mulheres nos compele a buscar compreender os padrões sociais vigentes que afetam as mulheres na sociedade brasileira em geral, né? Existem muitos estudos que demonstram desigualdades entre homens e mulheres em relação aos trabalhos produtivos e reprodutivos, né? E que realizam uma reflexão crítica sobre como se configuram as relações de poder no desempenho desses trabalhos, segundo vários autores, né? Garcia e Marcondes, 2022, por exemplo, né? Esses estudos apontam a distribuição desigual do trabalho doméstico e não remunerado entre homens e mulheres na faixa de 25 a 49 anos, que eu acho que é mais ou menos a nossa faixa etária aqui dos leitores em atuação, né? Esse segmento é o segmento etário de maior pressão pelas demandas da vida reprodutiva e produtiva. Esses autores, né, Garcia e Marcondes, ainda trazem a dimensão nacional desse trabalho doméstico, de acordo com Jesus 2018. No Brasil, né, no ano de 2013, a produção do trabalho doméstico representaria 10,4% do PIB brasileiro, mais que as atividades culturais, né? Ou seja, a gente não está falando de pouco trabalho aqui, a gente está falando de muito trabalho, né? Diante desse cenário, a não definição das condições de moradia, orçamento e acesso à saúde se torna ainda mais crítica, né? Voltamos, nesse trabalho, o nosso olhar também para o período quando os leitores ou as leitoras já estão em atividade. Na presente oportunidade, fizemos isso pela leitura dos resumos que estão acessíveis das 3 edições anteriores do Conecta, tentando ver se esses resumos contemplam questões de gênero, equidade e parentalidade. Resulta que, dos 54 resumos, apenas 2 se voltavam maiormente a isso, outros 2 direcionavam alguma atenção e outros apenas tangenciavam essas questões, né? Depois, desculpa. Aqui, né? Aqui estão os resultados ali dessa contagem, dessa análise, né? Os títulos desses trabalhos estão aqui. Esse aqui da Bianca Mori, bem interessante, assim, bem a ver, relacionado ao ensino de PLE, a partir de uma perspectiva de gênero, né? Eu vou pular esse aqui para não perder muito tempo aqui, mas recomendo. Eu botei imagens das Olimpíadas porque não foi possível não botar, né? Então, aqui estão as autoras... desculpa, vou pular mais um. Aqui, né? Claro que não poderíamos discutir equidade e propostas de ações alinhadas à ideia de igualdade de gênero sem passar pelas mestras do feminismo, né? Posso dizer que, nessa discussão, eu estou aqui aprendendo muito mais do que ensinando, né? Eu vou ler essa citação aqui, então. O feminismo, como teoria e prática, vem desempenhando um papel fundamental nas nossas lutas e conquistas.
e que, ao apresentar novas perguntas, não somente estimulou a formação de grupos e redes, como também desenvolveu a busca de uma nova forma de ser mulher. Ao centralizar suas análises em torno do conceito do capitalismo patriarcal ou patriarcado capitalista, evidenciou as bases materiais e simbólicas da opressão das mulheres, o que constitui uma contribuição de crucial importância para o encaminhamento das nossas lutas como movimento, da brasileira Lélia Gonzalez, né? Neste trabalho, quando refletimos tanto sobre pesquisas e propostas de ensino e de formação de professores com atenção ao gênero, e também sobre as condições apresentadas nos editais, podemos dizer que estamos dando um passinho muito pequenininho no caminho de mobilizar as bases materiais e simbólicas da opressão, né? Eu estou contando aqui no meu cronômetro 10 minutos e 50 segundos. Posso seguir meu cronômetro, né? Opa, esse aqui. Eu acho que eu não li aqui. Aqui eu ia ler uma citação também. Não, isso aqui, me perdi um pouquinho. Aqui, essa citação aqui, essa mesmo. É dito frequentemente que o sucesso relativo do movimento feminista da segunda onda, esse sucesso em transformar a cultura, permanece em nítido contraste com seu relativo fracasso para transformar as instituições. Esta avaliação tem duplo sentido. Por um lado, os ideais feministas de igualdade de gênero, tão controversos nas décadas anteriores, agora se acomodam diretamente no mainstream social. Por outro lado, eles ainda têm que ser compreendidos na prática, né? A crítica de Fraser aqui, né, vem no sentido de reconhecer os avanços no âmbito cultural, mas reconhecer também que mudanças nas mentalidades, né, contudo, não têm se transformado em mudança estrutural e institucional. Nas conclusões, retomo também o caráter multidimensional de ações para que a cara das instituições mude, aqui para usar as palavras da Bell Hooks, né? A Hooks, referindo-se à academia ter mudado por conta da exigência da equidade laboral, menciona diversas frentes de movimentação, por exemplo, né? Interação social, igualdade de oportunidade de emprego, uso da linguagem, material curricular, etc. Nesse sentido, e retomando a construção dos editais do leitorado, destaco a iniciativa do movimento Parents in Science, que foi iniciado na URGS, né, que faz um serviço de divulgação de dados sobre inequidade e atua em iniciativas para combatê-la dentro da academia, como, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar, a licença maternidade no currículo Lattes, né? E tem também uma nova participação do Parents in Science, esse movimento, né, num comitê permanente da CAPES, que acabou de ser lançado. Ele se chama Ações Estratégicas e Políticas para a Equidade de Gênero com suas interseccionalidades, né? Temos muito a aprender com movimentos como esse, sobre como editais vêm operacionalizando de diferentes modos os princípios em prol da equidade de gênero, que vão desde ajuda material concedida a mães participantes de um determinado edital, a ampliação do prazo considerado para análise do candidato em caso de licença parental, sobretudo licença maternidade, né? Também acontece em alguns editais a concessão de pontos extras a candidatas mães. Então eu revisei esses editais que eles publicaram, né? São muitas maneiras de se fazer isso institucionalmente na prática, né? Então, para finalizar, e aqui no meu cronômetro 14 minutos, para finalizar, a partir desse reconhecimento do grupo que compõe os leitores, a gente poderia até falar de leitoras, né? E de um cenário que socialmente ainda mantém a divisão sexual do trabalho, que sobrecarrega mulheres com atividades de cuidado e trabalho reprodutivo, e também querendo crer que todos os integrantes deste programa aprovam a promoção de igualdade de gênero, eu gostaria de sugerir, então, a criação de um braço mulher dentro do Instituto Guimarães Rosa, né? Quem sabe a gente poderia nomear esse braço em homenagem a uma escritora nossa, uma escritora viva, de preferência, que a gente pode convidar a pessoa, né? Trocar com ela. Esse setor, dentro do Instituto Guimarães Rosa, poderia ser um vetor de promoção, articulação e facilitação de iniciativas como essas aqui, né? Por exemplo, né?
iniciativas envolvendo literatura de autorias diversas, como a autoria de mulheres, né? A gente poderia, então, fazer uma troca entre leitores que constroem cursos e atividades com esse enfoque, né? Eu já andei perguntando, assim, mas aí a nossa comunicação fica muito assim, conheço a pessoa, mando um WhatsApp, mando um e-mail, aí mando para outra. Se fosse uma coisa assim mais organizada dentro do Instituto, a gente talvez poderia tornar isso, como a Edilese falou, uma coisa mais recorrente, mais contínua, né? O Conecta é maravilhoso, mas ele acontece, tem uma periodicidade, então a gente poderia ter um espaço para fazer essas trocas acontecerem de modo mais presente, mais dinâmico, né? Então, outro exemplo de iniciativa que a gente poderia fazer é um suporte a grupos de trabalhos ou comitês também, né, para o desenvolvimento do leitorado quanto a aspectos específicos. No caso deste trabalho aqui, né, para discussão acerca de parentalidade pela coletividade dos agentes brasileiros envolvidos no programa Leitorado, né, os leitores, o Instituto, né, almejando o ajuste dos editais para que incluam a maternidade, valendo-se de outras experiências, como a do Parent in Science. Então, obrigada, gente. Aqui estão minhas referências.